Senhor, nós te damos graças, Deus, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Deus, por mais uma vez ter a oportunidade de estar na tua casa, louvar o teu nome. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, abençoa o teu servo, derrama sobre ele a tua graça, que tu possa, Deus, através da vida do teu filho, Senhor, falar com a tua igreja. Ministra, Deus, a tua bênção, ministra, Senhor, o teu amor sobre essa igreja. Abençoa também, Senhor, o pedido de oração, que essa pessoa possa ter pronta recuperação de sua saúde. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado. Cumprimento os irmãos, a igreja, com a paz do Senhor. Assim, em pé, vamos ler novamente, irmãos, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 26. Para que essa palavra fique bem armazenada em nosso coração, em nossa mente. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, agradecer também ao pastor por esta escala. A gente ora a Deus, a gente estuda a Bíblia com muito temor para trazer aos irmãos o ensino da palavra. Eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois fios, que quando nós estamos estudando, lendo, meditando, ela fala conosco primeiro. E nós repartimos com a igreja. Irmãos, é um assunto bem sensível. E é um assunto que fala de relacionamento entre pessoas, pessoas entre pessoas e pessoas com Deus. É um tema, como eu falei, sensível, porém importante e necessário para a vida da igreja como um todo, como o corpo de Cristo. E também individualmente para a nossa vida, para a nossa edificação. Nós vimos que nos ensinos de Jesus, ele não veio abolir a lei. Às vezes a gente ouve por aí algum comentário que a lei era para o Antigo Testamento e tal. Algumas coisas referentes à lei eram relacionadas especificamente para a nação de Israel. Mas a lei moral, esta lei que Deus trouxe para nós através de Moisés, essa permanece. Jesus, ele trouxe um ensino mais claro. Jesus, ele trouxe um ensino mais aprofundado dessa lei. Nesse capítulo 5, nesses textos que lemos, Jesus fala sobre o 6º mandamento. Não matarás. Não matarás. Se alguém matar, será réu de juízo. Isso estava escrito na lei. Agora Jesus, ele vai além disso. Ele disse: qualquer de vós se encolerizar com o seu irmão, ficar bravo, ficar irado. Não é necessário nem mencionar palavras, não é necessário nem falar alguma besteira. Mas se no coração ficar irado, já é motivo para ser réu de juízo. Então nós vimos que isso vai mais além.
do que era ensinado pelos antigos, Jesus disse. Então nós vimos que Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei. Não falhou em nenhuma vírgula da lei, irmão Joab. Mas não somente isso, Jesus também veio para nos ensinar a lei, para nos esclarecer a lei, para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida sobre a lei. Porque a lei, o salmista escreveu no Salmo 9 ou 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que o testemunho do Senhor é fiel e que dá sabedoria aos simples. Que os ensinos do Senhor são verdadeiros. Então, Jesus não veio abolir a lei. A palavra de Deus, a lei de Deus, é que restaura a alma do homem. É que muda o ser humano. Jesus fala sobre o 6º mandamento, que nós entendemos que talvez seja o maior crime ou pecado que uma pessoa pode cometer, é assassinar o seu semelhante. No original da lei, lá está escrito não matarás, mas no original é não assassinarás. Ou seja, não matarás uma pessoa com o desejo de matar, premeditando a sua morte, querendo que essa pessoa morra. É isso que a lei fala. Porque acontece que muitas vezes alguém pode matar uma pessoa, né, em legítima defesa, ou acidentalmente, como a gente ouve às vezes no noticiário. Não queria matar, mas matou. A lei ela fala de não assassinar alguém, de não fazer o crime pensando, planejando. A Bíblia diz que o rei Davi, esse mesmo rei que deu ofertas para a construção do templo, ele premeditou a morte de Urias, o seu general, porque ele queria que Urias morresse para ficar com a sua esposa. E isso ele fez, ele premeditou, e ele deu ordem para que Urias fosse para as partes mais delicadas da guerra, vamos dizer assim. E ele cometeu esse pecado. E é por este e por outros que Davi, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Irmãos, o assunto ele é bem delicado, é um assunto sério. Jesus está dizendo que os ensinadores daquela época tratavam esse assunto muito superficialmente. Ah, matou, né, vai ser réu. Jesus está dizendo, não é necessário apenas matar, mas se desejar, se irar, se quiser o mal de alguém, já será réu. Glória a Deus. Então o maior crime ou pecado cometido por uma pessoa é assassinar alguém. Como você fala hoje, né, na nossa lei, o crime doloso. Tem o culposo e tem o doloso. O culposo é aquele que a pessoa vai responder igual, porque teve a culpa, mas a sua pena vai ser amenizada, porque ele não teve vontade, não premeditou aquela morte. Mas o doloso não. O doloso é quando a pessoa prepara todo o cenário e executa. Esse é o crime doloso, que é o desejo de matar. E é em cima desse assunto do 6º mandamento que Jesus traz o ensino a partir do verso 21, com mais profundidade. Como eu falei, não apenas o ato de matar, mas que tudo, ou que todo mal, é preparado no coração do ser humano. Jesus disse, está lá em Mateus 15, e verso 19. Jesus ele fala assim, porque do coração procedem os maus pensamentos. É tudo preparado na mente do ser humano. Mortes ou assassinatos,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. Essas coisas todas são fabricadas, vamos dizer assim, na mente do ser humano. Então Jesus estava atacando a raiz do problema. Quando a pessoa se ira, quando a pessoa levanta a sua mão para ferir alguém, ou para caluniar, que seja, isso já estava preparado no coração. Uma pequena semente que foi semeada por uma palavra, ou por uma atitude, ou por um gesto de alguém, foi semeado no coração aquele mal. E está ali guardado. A sementinha, ela é plantada na terra, mas depois de uns dias ela começa a brotar. Assim é o mal no coração das pessoas. Às vezes, quando alguém comete um crime bárbaro, vamos rever o passado dessa pessoa. Já tinha problemas que não foram resolvidos. Aleluia. A mensagem de hoje é sobre a ira. A ira fala de relacionamentos entre as pessoas e Deus. A palavra ira quer dizer raiva ou ódio. Isso é ira. Quando a pessoa se ira com alguém, é um sentimento de raiva e de ódio. Isso é da natureza humana. É da natureza humana. O apóstolo Paulo, quando ensina aos irmãos da Galácia, ele fala sobre as obras da carne. No capítulo 5, Paulo fala do verso 19, as iras, as pelejas, as contendas, as divisões, são obras da carne. Então, quando alguém se ira, está dando lugar à carne. Está dando lugar à sua natureza humana. Depois eu anotei aqui a palavra irascível, que é aquela pessoa que se irrita com facilidade e frequentemente. Pela mínima coisa, por qualquer palavra, qualquer gesto. Já se irou, se fala pavio curto, né? Então, irmãos, eu pergunto para vocês, não precisa responder, isso aí cada um. Eu fiz essa pergunta para mim hoje. O crente, o cristão pode se irar? A Bíblia responde que sim. Vamos ler 2 textos. Os irmãos abram a Bíblia. Por gentileza. Salmos número 4. Versículo número 4. Até eu pediria que alguém que queira ler, nos ajude, por favor. Participe do culto. Amém. Tem algumas traduções, o irmão leu perturbai-vos. Tem algumas traduções que diz irai-vos. Porque a pessoa que está irada no momento, ela está perturbada. Ela está perturbada. Ela está fora do seu nível normal. Então, é interessante esse texto, porque o salmista diz, perturbai-vos e não pequeis. Alguém pode se perturbar, alguém pode se irar. O problema é pecar. Então, é difícil essa linha, é uma linha tênue, muito difícil, quando alguém está irado, não pecar. Mas a Bíblia fala aqui, irmãos, e dá um conselho. Falai com o vosso coração. Quando você estiver irado, fale com o teu coração. Fale contigo mesmo. E diz aqui, fale com o vosso coração sobre a vossa cama e fique calado. Pode ser irado com alguém, pode ficar triste com alguém, machucado com alguém. Mas a Bíblia ensina é ficar calado, fale contigo mesmo. Às vezes nós iramos com alguém, mas a culpa não é da pessoa, a culpa é nossa. Mas a ira, ela nos cega, ela tira o nosso entendimento. E nós pensamos que é o outro que está errado, e não é, somos nós que erramos. É uma reação nossa.
uma ação nossa e uma reação da pessoa. É interessante nós estudar a palavra de Deus, irmãos. Depois Paulo, no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Vamos ler também. É bom ler a Bíblia. E a palavra de Deus transforma a nossa vida, a nossa alma. Versículo 27, pastor. Por gentileza. Então, eu falei para os irmãos que a ira, ela vem pela nossa natureza humana. Se nós não vigiarmos, nós vamos nos irar facilmente. E quando o ser humano está irado, ele é tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o primeiro homicídio que aconteceu na terra foi um irmão que matou o outro. Uma história conhecida, Caim e Abel. Caim se irou com seu irmão, teve inveja do seu irmão. Premeditou a morte e matou. O primeiro homicídio. Mas quem é que estava ali, além da natureza humana? O diabo. Porque o diabo tinha raiva do Abel. Porque Abel era um adorador. Apresentou o melhor das ovelhas para Deus. Aleluia. E o diabo entrou na vida do Caim, e ele já estava irado. Agora mata o teu irmão. E isso ele fez. Aleluia. Aqui no verso 21, irmãos, o primeiro verso que nós lemos, Jesus estava dizendo que o ensino da lei, pelos ensinadores, ele estava mostrando que era um ensino superficial. E que ele estava mostrando que o problema ainda era mais sério. A lei do Antigo Testamento, que para alguns tipos de pecado, tinha condenação de morte, como adultério ou adoração a outros deuses. Era uma pena, uma condenação da morte. Agora no verso 22, eu quero dizer aos irmãos que esse modelo judiciário ocidental, ele tem raízes daquela época. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos no mínimo 3 instâncias, né, pastor João, da justiça. Tem o juiz de primeira instância, depois tem o tribunal, depois tem o Supremo Tribunal. E tem o Superior Tribunal também, são 4 instâncias. Em Israel também tinha, irmãos. Tinha os juízes, vamos dizer assim, menores, e sacerdotes também, que julgavam causas pequenas, causas cíveis do povo. Problemas de família, coisas pequenas, mas quando era questão doutrinária, quando era questão de pecados mais graves, era levado para o Sinédrio. O Sinédrio era tipo um superior tribunal em Israel, composto por 70 anciãos do povo, a maioria deles fariseus, e o sumo sacerdote era o líder do Sinédrio. E eles julgavam. Quando eles fizeram o julgamento de Jesus, que foi um julgamento falso, eles estavam tentando usar a lei. Mas como eles estavam subjugados pelos romanos, eles não puderam condenar Jesus. Eles não puderam matar, porque pela força dele, eles não tinham essa autoridade. Mas aí eles rogaram a Pilatos. E os irmãos sabem a história. Aleluia. Lá em 1 Samuel, uma palavra só para os irmãos gravarem. 1 Samuel, capítulo 2, verso 25. Quem pode ler para nós? A primeira parte. Primeiro Samuel 2, 25. Então, no Antigo Testamento, houve o período dos juízes, depois
do culto levítico, os sacerdotes que faziam essa parte, de julgar as causas do povo. Jesus entra com um ensino mais aprofundado. Ele diz: se alguém se encolerizar com o seu irmão, será levado ao juízo. Então, eu anotei aqui a primeira instância. Vai ser levado para o sacerdote. Então, não é possível se encolerizar e permanecer e guardar a ira no coração. Depois, ele diz: se chamar o seu irmão de raca, que é uma palavra de origem semítica, que quer dizer sem juízo, ou idiota, ou coisa desse tipo, será levado para a segunda instância, que é o sinédrio. Lá os juízes da alta câmara de Israel vão julgar essa questão. Agora, se chamar o teu irmão de tolo ou de louco, que quer dizer burro ou estúpido, ou até mesmo endemoniado, será levado à terceira instância. Essa instância, ela foge da nossa esfera terrena. Isso aqui é um assunto ligado diretamente com Deus e a sua palavra. Porque Jesus disse: olha, qualquer que chamar o seu irmão de tolo ou de louco, não simplesmente por falar, mas irado, cheio de ódio no seu coração, ele é réu do fogo do inferno. Irmãos, por isso eu falei, um tema sensível, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardar em nosso coração. Quando chegar um momento de ira, quando chegar um momento de descontentamento, tem gente que fica vermelho, né? A veia do pescoço fica grande assim. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nesse momento possamos seguir o conselho do salmista. Vai para o teu quarto, fala contigo mesmo. Deus vai te dar vitória, vai te ajudar. Jesus estava alertando: se uma pessoa se irou e ofendeu e guardou no coração, não se arrependeu, tem grandes chances da condenação eterna. Grandes chances. Porque guardou no coração. Porque não se arrependeu. Aleluia. Que Deus possa guardar a nossa vida. O cristão pode irar-se, mas temos que evitar e não guardar nada no coração. Tem que evitar a ira. Lembre-se, ira é obra da carne. Aleluia. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 16, Salomão fala sobre os problemas da ira. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. E às vezes a pessoa está irada e está cheia de razão ainda. Ah, mas foi ele que errou, foi ele que disse, foi ela que fez. Mas ele está irado. Então o salmista ele fala aqui, aliás, o Salomão: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. No 17 ele diz: o que presto se ira, fará doidices. Aquele que se apressa para se irar, fará coisa errada. Que Deus guarde a nossa vida, irmãos, a nossa vida espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, que o pastor leu, diz que nós não devemos guardar, né, a ira no coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A nossa ira não pode durar mais do que um dia, eu entendo assim. Não pode durar mais do que um dia. Está irado com alguém, chega à noite, dobra o teu joelho no teu quarto e diz: Senhor, me ajuda, tem misericórdia, tira do meu coração esse mal. E Deus vai dar vitória. E se você não conseguir, a Bíblia dá um outro conselho: vai ter com teu irmão.
Não é aqui no púlpito pedir perdão, ou se tiver uma oportunidade, vai olho no olho. Conversa com ele. E às vezes o crente fica retrancado e não vai, aquela mágoa no coração, aquele ressentimento, e o tempo vai passando e os anos vão passando. Jesus ensinou em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem é o limpo de coração? É aquele que não guarda nada no coração. Mas o fulano me fez isso, isso e aquilo. Tem situações difíceis, pastor. O senhor que trabalha, que está ali no PC, ali como a gente fala, no consultório. Lá no quartel era PC, posto de comando. Aqui é um consultório. Problemas difíceis, problemas graves, de relacionamento entre famílias e casais. Aleluia. Um dia eu ouvi um testemunho e guardou no meu coração isso na rádio, há muito tempo. E um pregador dizia que na cidade dele, houve um problema na família, uma traição no casal. E a mulher descobriu, e houve aquele problema que os irmãos já sabem, só que o homem se arrependeu de verdade. Ele se arrependeu de verdade. E ela viveu com ele muitos anos, mas com ressentimento no coração. Aleluia. Os dois morreram. Mas o pregador dizia na sua pregação, que quem não se arrepende, quem não perdoa, pode correr o risco de ser ultrajado nessa vida, ser prejudicado aqui, e ainda não entrar no céu. O perdão é a chave de tudo, irmãos. O perdão derruba barreiras, o perdão cura enfermidades, o perdão liberta, o perdão livra da morte. Eu já estou na igreja há alguns anos, e eu já vi muitas coisas, irmãos. Já vi muitas coisas. De pessoas que não perdoaram, de pessoas que machucaram alguém. Quantos estão lá no mundo, quantos se afastaram de Jesus e da igreja? São muitas pessoas. Alguém aqui de dentro matou pessoas que estão lá fora, com a sua palavra, com a sua língua, com as suas atitudes, com os seus gestos errados, machucaram pessoas. Não se mata só com arma de fogo, não se mata só com uma faca, se mata com gestos, se mata com palavras. Eu sinto nesta noite o agir do Espírito Santo aqui. Não estou emocionado, não. Estou pregando a palavra de Deus. Oh, aleluia. Se Jesus é o príncipe da paz, não é compatível conosco vivermos em ira. Isaías não profetizou: o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos. E a santificação, nós sempre frisamos mais a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele diz na primeira parte do versículo: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Tem uma outra palavra, Provérbios capítulo 30, verso 32 e 33. Se procedestes loucamente, elevando-te
E se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Verso 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. A ira, irmãos, ela se dissemina, ela aumenta. Uma pessoa ressentida com alguém, ela vai levando um rastro por onde ela cruza. Vai lá no pastor, fala do irmão. Vai lá no irmão Pedro, fala do irmão. Por quê? Porque a contenda, porque o seu coração está cheio de ressentimento e de ira. Parece que para muitas pessoas é mais fácil tu sair contar os teus problemas, falar das pessoas para os outros, do que ter coragem, do que encarar a pessoa e conversar com ela. Mateus 15, 19, Jesus disse, olha, se o teu irmão pecou contra ti, vai e repreende o teu irmão. Eu não quero usar essa palavra, eu quero usar, vai e conversa com ele. Não precisa nem ter sido você que pecou, mas se você vê que alguém não está bem contigo. Antes era alegre, tem crente assim, não é? Cumprimentava, agora já não cumprimenta. Já não te olha. Não é os olhos, não é o cumprimento, é o coração. É o coração. Está guardando alguma coisinha. Que Deus nos ajude, irmãos, a graça de Deus para nos ajudar. Tantos anos eu estou aqui na igreja, já enfrentei tantas coisas, já passei por tantos problemas. Mas é a graça de Deus que nos ajuda a perseverar. E se tiver que pedir perdão para alguém, eu peço perdão, não tenho vergonha. Já fiz isso mais de uma vez. Quando nós pedimos perdão, nós estamos, pisando no mal. Estamos pisando no mal. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19. Romanos 12. Quem pode ler para nós 18 e 19? Então, irmãos, a vingança não está conosco. Paulo diz em outro texto que devemos pagar o mal com o bem. Às vezes nós não fizemos nada, mas em nosso coração nós estamos torcendo para que aquela pessoa não se dê bem. Torcendo para que ela não se dê bem. Aleluia. E a ira e a vingança, ela é do Senhor. Se alguém te prejudicou, se alguém te maltratou, aconteceu alguma coisa contigo, ore a Deus. Ele é o justo juiz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que Deus é um justo juiz. Agora, se nós estamos errados, a balança vai pesar para o nosso lado. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Isso aqui é uma mensagem individual para cada um de nós. Jesus foi a fundo nessa palavra. Versículo 23 e 24 do texto que nós lemos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, primeira parte, questão de consciência. Está na igreja, está aqui adorando a Deus. Opa, me lembrei que tem um irmão aí que não está bem comigo, uma irmã aí. É no coral, é na banda de música, é entre os obreiros, não importa.
Jesus ensina aqui. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Deixa a tua oferta, não presta o teu culto naquela hora. Primeiro resolve o problema. Depois sim, que está tudo certo, retorna. E aí sim apresenta a tua adoração verdadeira. João capítulo 4, verso 23, 24, Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Adoração não é cantar, não é louvar na igreja. Adoração é apresentar a Deus um louvor que agrade a Ele. Verdadeiro. Com o coração limpo. Jesus, eu estou aqui, não sei cantar muito bem, a minha voz não é muito boa, não é muito afinada, mas o meu coração está limpo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso é um exame de consciência, e normalmente nós lembramos dessa palavra no culto de ceia. Mas é para nós lembrar sempre. Jesus não disse que era na ceia, olha, quando estiver adorando e te lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com ele. Então, na ceia nós lembramos, né? Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba-se do cálice. Esse exame deve ser contínuo. E depois tem a questão da atitude, né? É consciência e atitude. Na maioria dos casos as pessoas têm consciência. Realmente, eu preciso ir lá falar com fulano. Mas aí falta coragem. E os irmãos sabem que isso aqui é espiritual. Por trás disso aqui, o inimigo ele luta. O inimigo ele combate no mundo espiritual para que você não seja abençoado. É uma guerra que se trava. Mas não fui eu que fiz, não fui eu que falei. Não importa que não seja você. Mas se você tem consciência, se você sentiu no teu coração, vai ali e fala com ele. Fala com ela. E você vai ver a graça de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque Deus se agrada dessas coisas, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para a comunhão. Comunhão. Comunhão é sinceridade. Aí a atitude eu já falei, né? Jesus disse, vai ter com teu irmão. Agora, se ele não te ouvir, tu fez a tua parte. Um dia eu conversei com um irmão sobre um problema, não era meu, era um problema de outro. E ele disse para mim que não ia perdoar. E eu não quis lutar com ele, né? Mas eu disse para ele, olha, se tu perdoar é melhor para ti. Não. Sabe o que aconteceu com ele hoje? Não está mais na igreja. Era até um obreiro, pregava aqui no altar. Porque às vezes são pequenas coisas, são pequenas sementes que estão ali no coração, irmãos. E quem tem que tirar essas sementes somos nós. É nós que temos que tirar. É nós que temos que tomar uma atitude. Vai, não te recebeu, não quis te perdoar. A tua parte tu fez. Não luta mais. Não fica preocupado. Aleluia. Quantos irmãos e familiares vivem muitas vezes na igreja, mas sem comunhão? É sério isso aqui, irmão, sem comunhão. Sem comunhão. Às vezes não tem comunhão em casa, às vezes não tem relações no trabalho, na escola. Estão aqui. Aleluia. Precisamos ter coragem para resolver estas coisas, porque o juiz está às portas. O juiz está às portas.
Eu falei que essa noite era uma mensagem sensível. Eu sei que aqui, de repente, entre nós, tem alguém lutando com um sentimento no coração. Alguém te magoou, alguém te feriu. Foi algo grave. Aleluia, nesta noite tem bálsamo de Deus, tem a presença do Espírito Santo, tem a graça de Deus, mas você precisa, nesta noite, tomar uma atitude. Faça a tua parte, Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão, irmãos, ele traz cura, ele livra da morte. Uma vez eu fui orar por uma irmã, me chamaram, ela estava doente, de cama, com febre. Daí um levar para o pronto-socorro, me chamaram, eu fui orar pela irmã. Quando eu entrei no quarto para orar por ela, estava o esposo dela, mas o pai, e ela começou a chorar, e me pediu perdão. E eu não sabia o que aconteceu, né? Te perdoo. Aí orei por ela. Aí nós choramos junto. Fomos renovados. E ela se levantou da cama, não foi para o pronto-socorro. Porque a falta de perdão adoece. E a ira mata. A Bíblia diz que Nabal, o marido de Abigail, morreu irado, com o coração duro. Morreu de repente. Que Deus nos guarde, irmãos, para que o dia da nossa partida daqui, nós estejamos com o nosso coração limpo. Nós vamos nos apresentar diante do grande juiz. E muitos, ao invés de se reconciliar, fazem o contrário. Guardam ira, mágoa, fazem contendas, como falei aqui. Vou ler o último versículo e já vamos encerrar. 1 de João, capítulo 3. Versículo de número 15. João era o apóstolo do amor, mas ele era duro nas palavras. 1 João 3,15. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Então, todo aquele que aborrece ou que odeia a seu irmão é homicida. E o homicida não tem parte no reino do céu. Nesta noite, o Espírito Santo está tratando com corações e com vidas aqui. Você precisa voltar para o teu lar consciente de que você precisa tomar uma atitude. A tua vida não será mais a mesma se você tomar uma atitude. Nunca mais será a mesma. A glória de Deus vai descer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você não será mais a mesma pessoa. Tem muitas bênçãos na tua vida. Tem muitas portas que se fecharam porque Deus está esperando uma atitude. E o inimigo batalhando contra a tua vida. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. As horas passaram depressa. E nos últimos versículos 24, 25 e 26, Jesus fala da pressa de nós tomar essa atitude. Te reconcilia depressa com o teu adversário. Vai correndo, disse Jesus. Enquanto vocês estão no caminho, antes que ele não te entregue para o juiz. Se ele te entregar para o juiz vai te colocar na cadeia. E tu não vai sair de lá enquanto não pagar o último ceitil. Sabe que ceitil era uma moeda. Essa moeda, ela tinha um valor muito baixo. Era 16 avos do denário romano. O denário romano valia um dia de trabalho. Esse ceitil era dividido em 16 partes. Quer dizer, o juiz cobrará nos mínimos detalhes tudo o que se deve. É dura a palavra de hoje, irmãos. Ela serve para todos nós que estamos aqui. Às vezes Deus fala assim conosco, porque Deus quer uma atitude da nossa parte. Irmãos, esta palavra de hoje, ela diz respeito a esta vida e a vida eterna.
Não guarde nada em teu coração, perdoe. Porque Jesus, Ele pagou o preço na cruz para nos perdoar. Eu quero entregar essas palavras nesta noite, em nome de Jesus.